verdade, eu vou trazer dois pontos. Um é o reavivamento da família. E aí, quando trata de reavivamento da família, a gente fala bastante sobre o estudo da Bíblia e oração, que é a base. E isso não é novidade para ninguém. A novidade, que pode ser para algumas pessoas, não para todos, eu vou usar uma analogia para ficar bem didático. Imagine um jardineiro, que ele tem uma arvorezinha ali, que é a favorita dele. E todo dia ele cuida, ele aduba, ele molha, ele poda, ele cuida daquela arvorezinha. Mas, dentro daquela arvorezinha, tem uns bichinhos fazendo um trabalhozinho. Que bichinhos são esses? Dentro do tronco ali. Cupins. Mais cedo ou mais tarde, o que vai acontecer com essa árvore? Vai cair. Mas ela não está sendo bem cuidada? Tá ou não está? Tá. Qual é a aplicação aqui para a vida espiritual? Estudar a Bíblia e orar é a base de tudo. Mas há muitas pessoas que estudam muito a Bíblia, oram muito individualmente e em família. Mas essa família mais cedo ou mais tarde desaba do mesmo jeito. Por quê? Porque pode ter o que ali? Cupins. Esses cupins anulam o estudo da Bíblia e oração. Então nós vamos tratar de o primeiro aspecto amanhã, sobre a importância do estudo da Bíblia e oração, por que isso é importante na prática. Depois do segundo estudo, nós vamos falar a respeito de alguns inimigos do reavivamento, por mais que você estude a Bíblia e ore. Vamos falar sobre alguns ladrões de tempo da família, ladrões da mente da família, e mais algumas coisinhas que eu não vou também entrar em detalhes. E nós vamos encerrar no terceiro estudo tratando a respeito da importância da gente sair daqui, voltar para casa e botar isso em prática já, o que foi aprendido aqui. Amém. Não pode adiar, porque isso é perigoso, eu vou mostrar para vocês. E o segundo assunto que a gente vai tratar, esses que eu falei é de dia, tá? O segundo assunto é à noite. Hoje vai ser uma introduçãozinha leve, tranquila, para a gente discutir alguns pontos aqui. Mas a partir de meia-noite vai ser um pouco mais pesado. A gente vai tratar daquele que é o maior inimigo. Hoje eu falo por experiência de quem recebe mensagens de famílias do mundo inteiro, quase todos os dias. O maior inimigo do matrimônio, que tem sido nesses dias, aliás, há muitos anos já. Pornografia. E a gente precisa falar disso. A gente precisa falar desse assunto. Então a gente vai dedicar aí 2 estudos para a gente tratar aqui com todo mundo sobre esse assunto. E o terceiro estudo a gente vai dividir. Mulheres com a minha esposa, os homens comigo. Porque o terceiro estudo, a gente vai falar sobre vitória. Como é que vence esse negócio. E aí eu quero estar só com os homens. Porque eu quero ter uma conversa bem franca e bem aberta com os homens. E minha esposa vai ficar com as meninas e vai conversar um pouco com elas a respeito de familiaridades indevidas. Isso é muito importante. Dizem que o homem é mais visual e a mulher é mais... Eu discordo disso. Eu questiono isso, sabia? Com os meus estudos, eu tenho percebido que, na verdade, o que acontece não é que os homens são mais visuais que as mulheres, é que a erotização do corpo feminino é muito mais exacerbada. Entende? Por isso eu não creio nessa ideia. E por isso que hoje, atualmente, os níveis de vício em pornografia são iguais homens e mulheres. Pensar alguns pontos. Vai ser muito resumido, tá? Porque a gente vai tratar sobre esse assunto, mas eu tranquilizo vocês que eu vou publicar agora, até nesse semestre, tem que publicar isso, um livro com 200 páginas sobre a problemática da pornografia. Tem muito artigo científico, tá? Tem muita coisa, porque eu não sei quantos sabem disso, mas isso não é uma preocupação religiosa de igrejas. Isso é uma preocupação de governos mundiais. Nos Estados Unidos, mais de 15 estados americanos já aprovaram resoluções declarando a pornografia um problema de saúde pública. Então no livro vocês vão poder se aprofundar mais, aqui é só um resumo, tá bom? Então hoje, fiquem tranquilos, hoje vai ser uma coisa mais leve. Também está todo mundo cansado para a gente poder terminar um pouquinho mais cedo. Só para introduzir algumas questões, eu queria que alguém abrisse a Bíblia. Gênesis capítulo 2. Minha Bíblia está aqui, mas eu quero que vocês leiam. Não vou ler porque eu vou falar muito. Jefferson, eu tenho liberdade para andar até onde? A minha esposa não aguenta isso, ela fica sempre... Para, fica quieto. E eu não consigo ficar parado. Aqui, assim, fica à vontade, tranquilo?
Alguém lê para nós aí, Gênesis capítulo 2, verso 24. Vocês estão me ouvindo bem? Os que estão mais distantes? Tranquilo? Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nós vamos voltar nesse texto em outros dias. Aqui está Deus constituindo a primeira família. Primeira família. A gente ouve, é muito comum a gente ouvir assim: a gente precisa cuidar da nossa família. E aí eu faço uma pergunta para vocês: o que é cuidar da família? Assim, a minha formação, eu sou formado em matemática e administração de empresas. Então, eu gosto de trabalhar conceitos. Porque muitas vezes a gente crê em muitas coisas. E quando a gente pergunta qual é a definição disso, a gente não tem. Então, eu gosto de trabalhar conceitos. O que é cuidar da família? É dar a ela o que ela mais necessita. O que ela mais necessita ou o que ela necessita. E o que uma família necessita? Eu estou fazendo essa pergunta porque muitas pessoas creem, especialmente homens, que a família precisa de um prato de comida na mesa. É isso que é cuidar da família. É trazer comida para dentro de casa. É isso? Que tipo de cuidado uma família precisa mais, além de comida? Hã? Proteção. Muito bom. Eu preciso bater um papo com os homens no último dia. Muito bom. O que mais que precisa cuidar na família? Uma família tem que ser suprida do que, além de comida? Amor, carinho, diálogo. Muito bom. Isso está faltando muito nas famílias hoje, diálogo. E eu vou mostrar para vocês, durante esses dias, alguns dos ladrões de tempo da família. Nós vamos falar um pouco sobre redes sociais, atenção, tempo de qualidade, isso aqui tem que ser enfatizado. Uma família precisa ser cuidada no seu aspecto físico, mental, emocional e o que mais? Espiritual. E eu pergunto, quem é responsável por cuidar da família em todos esses aspectos? O sacerdote. Quem é? Eu. O homem é responsável por isso. É muito trabalho, sim ou não? Dá trabalho cuidar de uma família? Porque são todos esses aspectos que precisam ser cuidados. Agora é interessante que a Bíblia faz um alerta importante para nós. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Quem achar, lê para nós. Esse é um texto muito sério, muito importante. 1 Timóteo 5, 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que um infiel. Misericórdia, vocês ouviram isso? Se alguém não cuida dos seus, especialmente quem? Da sua família, é pior do que quem? O mundano. Isso é tão sério a gente entender, que a irmã White, ela escreve o seguinte: já viu gente preocupada com o reavivamento da igreja? Ah, a igreja não se reaviva, que igreja é essa que não está reavivando? O que está acontecendo? Ellen White escreve assim: se houvesse mais religião doméstica, haveria mais poder na igreja. E às vezes eu não percebo que o problema da igreja está onde? Está dentro da minha casa. Então, olha como isso é sério. Agora, vocês concordam comigo que a família é o principal alvo do diabo? Por quê? O que tem na família que interessa tanto o inimigo em destruir? O que tem ali de tão importante? Construção do testemunho, construção do caráter. E isso aqui, essa construção do caráter vai afetar vidas por gerações. Por gerações. Então veja, um filho, ele pode ser uma bênção ou uma grande maldição para a humanidade. Certo? E o diabo sabe disso. Então se ele consegue mexer numa geração, olha o estrago que ele faz. Por isso é o principal alvo de Satanás. Ellen White escreve assim, ó: felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade de uma nação dependem das influências de onde? De casa, da família. Não é ir para a rua protestar contra o governo. O que resolve esses problemas são famílias bem ordenadas. Porque finalmente os governantes saem de onde? Das famílias. Sim ou não?
Das famílias. Saem do meio do povo. E eu ficaria mais tranquilo se eu soubesse que corrupção se limita a Brasília, mas eu sei que é muito mais generalizado do que isso. A corrupção está no nosso meio, em todos os lugares para onde você olhar. A corrupção. Famílias bem ordenadas. Então Satanás consegue destruir uma família, automaticamente ele consegue destruir uma cadeia de outras famílias, uma sequência de famílias e sociedades. Olha que interessante isso daqui. A maior prova do poder do cristianismo, a irmã White escreve, que se pode apresentar ao mundo é uma família bem ordenada, bem disciplinada. E ela diz mais, isso fala a favor do cristianismo mais do que todos os sermões que se possam pregar. Olha a seriedade desse negócio, como isso é importante para nós. Agora, qual é o segredo para construir uma família bem ordenada? Qual é o segredo? Quais são as ferramentas? Eu fico feliz que vocês citaram isso em primeiro lugar. Porque geralmente não é o que se cita em primeiro lugar. Essa é a base de tudo. É joelho no chão, Bíblia na mão, como se diz, né? O que mais? Que outras ferramentas temos para constituirmos famílias bem ordenadas? Princípios bem fundamentados, né? Princípios sólidos, bem definidos, bem claros. Quer ver o que mais? Preparo. Olha que interessante. Quem aqui fez faculdade já? Quantos anos para conseguir o diploma? 4, 6, 5 anos. 5 anos de estudo para conseguir o diploma, certo? Quantos anos de estudo para uma certidão de casamento? Uma tarde de curso de noivos? Talvez? Vocês entendem onde começa, onde é a origem de muitos dos problemas que a gente vê por aí? Falta de preparo. Então o conhecimento, ele é de suma importância também. Eu sempre apelo aos jovens que me procuram, que estão pensando em casar. Estude! Tem muito livro que fala sobre relacionamento conjugal, etc. Estude sobre isso. Outro ponto, continue estudando depois de você casar. Não para, porque essa é uma faculdade que a gente vai se formar quando mesmo? Não se forma. Não se forma, a gente vai aprendendo. Nunca. A gente vai aprendendo todos os dias. Então veja o que mais. Aliás, essa questão de estudar, preparo, o Léo vai tocar nesse assunto aqui. Isso inclui também aprender qual é o papel de um e qual é o papel do outro. Porque hoje a sociedade está invertendo tudo, está bagunçando tudo. Então eu preciso entender qual é o meu papel como homem, como esposo, e minha esposa o papel dela. Outro ponto que é importante é ter o senso da santidade dessa instituição. Porque muitas vezes a gente é movido por sentimento quando toma essa decisão. E aí quando você tem, por exemplo, você comprou um carro novinho e você tem um senso de quanto aquilo custou, como aquilo foi caro para você, aí o miserável quebra. O que você faz? O que você faz com ele? Você leva na oficina para arrumar. Sim ou não? Tem gente que não faz isso com casamento. Quando quebra, faz o quê? Joga fora. Vai buscar outro carro. Entende? Então, quando nós, adventistas, cristãos, temos um senso da santidade disso, eu vou falar sobre isso amanhã no culto de manhã, essa aliança perpétua. O que quer dizer perpétua? É eterno, é para sempre. Ponto. Então, quando a gente tem esse senso, se dá um probleminha, o que a gente faz? Vamos resolver isso, porque é perpétuo. Isso é para sempre. Então, vamos resolver. Outro detalhe, reconhecimento da própria condição. Isso é importante para um casamento? Para uma família? Sim. Sabe aquela frase que muitos dizem assim: olha, você me conheceu assim? Casou, o que é isso? Você já ouviu isso? Aliás, não responda agora. Você já disse isso? Me conheceu assim, eu nasci assim, eu já era assim quando a gente casou. Cuidado com isso, isso é um grande problema. Então temos que ter disposição para mudanças também. Agora, e bom humor? É uma ferramenta importante para um casamento? Sim ou não? Irmãos, tem casamento chato pra caramba. Tem ou não tem? Eu e minha esposa, nós somos dois bestas. A gente se diverte muito juntos, muito mesmo. A gente ri muito. Então isso é importante também para um casamento. Enfim, são só alguns detalhes. Bom, na Bíblia a gente tem alguns bons exemplos de famílias. Vocês lembram de alguns?
bons exemplos de famílias que você diz assim, claro, nenhuma perfeita, obviamente, né? Cometeram erros, mas que você lembra de bons exemplos. O apóstolo Paulo fala sobre Sara, né? Abraão, Sara lhe chamou Senhor. Olha o respeito, né? Olha só. E a Bíblia diz que Abraão ele ordenou sua casa, né? E aí Paulo chama todas as moças de Deus como filhas de Sara. Filhas de Sara. Interessante. Bonito. A família de Abraão é uma família que eu admiro, apesar de erros como todos. Tem um casamento que tem 2 filhos, por exemplo, judeus. É José, embora a mulher fosse filho de sacerdote, né? Mas os irmãos, na Bíblia, os judeus, não tem exemplo ali de briga entre os irmãos, Efraim e Manassés. Porque o casamento de José também, você pode olhar na Bíblia, todos os outros casamentos tem problema. Abraão teve, Jacó teve, Isaac teve, mas José... Nunca tinha pensado na família de José. Interessante. Manassés e Efraim. Mais alguém? Isaac e Rebeca, olha, já chega um exemplo de monogamia, como Deus queria, porque Abraão escorregou nisso daí. Mas Isaac só teve uma. Mas teve problema de educação. É. Mas Isaac teve problema de educação com Rebeca. Um puxava para um lado, outro para o outro. Isso é verdade. É verdade. Tem esses probleminhas. Quem mais? Uma outra família que você lembra assim. E a família de Noé? Tinha problemas. Mas ele salvou quantos no dilúvio? Toda a família. Ele salvou a família toda. Isso é um ponto importante. Teve problemas, depois a gente sabe algumas coisas que aconteceram. Os 3 filhos ali, ou um dos filhos. Mas enfim, um exemplo bom. Maria também. Aí já a apelação, né? Maria, essa família aí. Dessa família veio, né, o nosso Salvador. Quer ver outros exemplos que eu anotei aqui? Uma família que não se fala na Bíblia, mas eu quero conhecer esse pessoal. A família de Daniel. Que pai, que mãe que esse homem teve, gente. Não só ele, né, mas os 3 companheiros dele, como se chamavam? Israel. Ah, muito bem. Muito bom. Porque Nabucodonosor foi tão eficaz na sua estratégia que até hoje o povo só lembra dos nomes babilônicos dele. Olha como foi eficaz. E teve um propósito a mudança do nome, mas isso aí é um assunto para outra oportunidade. Outra família. Também, Leandro, Jeremias 35, a família dos Recabitas. Conhece Recabitas? Eu nunca ia lembrar dos Recabitas. É uma família muito fiel, muito bom. porque eles eram, eles foram firmes para não usar vinho e não fazer casas para si, coisa que o seu antepassado tinha dito. Então foi passado de pai para filho, até que aqueles grupos, é incrível isso, né? Esse é um detalhe importante. É uma coisa. Foi passado de pai para filho. Quer ver uma outra família? Moisés. Família de Moisés. E a família de Lázaro? Sabe o que eu acho bonito na família de Lázaro? Era um lugar onde Jesus tinha o quê? Prazer e paz. Nossa, é verdade. Então a família de Lázaro era uma família que tinha paz e harmonia, porque era onde Jesus gostava de estar, para descansar, para se recompor. Olha a família de Lázaro. Bom, não foram lares perfeitos, certo? A gente deixa claro isso. Mas eu pergunto, qual era o segredo dessas famílias? O segredo deles era encontro de casais? Congressos para famílias? Cursos de noivos? Terapias? Eu estou dizendo que todas essas coisas são inúteis? Não. Não, de forma nenhuma. Mas todas essas coisas são inúteis se... Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar, então vamos trabalhar. Pronto, vocês conhecem o texto, né? Para a gente ganhar tempo. Se o Senhor não edificar a casa, inutilmente faz o quê? Vai trabalhar aqueles que estão tentando edificar. Então, esses encontros, eles são importantes. Mas, e a Marília vai concordar comigo, esses encontros são para estimular vocês a uma busca de vocês. Não é isso, né? A ideia aqui é essa, é estimular vocês. Porque esse encontro aqui, se o Senhor não edificar a casa de vocês depois, serviu do quê? Nada, zero. Então nós precisamos levar isso para a nossa casa. Eu vou dizer uma coisa importante para vocês. Muita gente não acredita no que eu vou dizer, mas eu tenho convicção no que eu vou dizer. Qualquer lar que se desfaz, há um problema espiritual. Há um problema espiritual.
Jesus contou a parábola certa vez da casa construída sobre a rocha. Jesus disse que podia vir o que sobre ela? Qualquer tempestade, mas não desaba. Com base nesse texto eu digo, qualquer família que se desestruturou e se desfez, ali dentro havia um problema espiritual. De quem? E nesses dias aqui, a gente vai tratar um pouquinho sobre a experiência de Jonas. Porque pecados acariciados por um membro da família, e pode ser eu, faz afundar a família inteira. Então a gente tem que pensar no que a gente está fazendo individualmente como parte de uma família. Então sempre há um problema espiritual ali. A Bíblia é clara em dizer, famílias edificadas sobre a rocha, vem que vier, não cai. Tem problemas? Tem. Tem as discussõezinhas do dia a dia que surgem? Claro que tem. Mas é uma família que não cai. Agora, vocês concordam comigo que tem havido muito divórcio na igreja hoje? Vocês sabiam que os índices de divórcio dentro da igreja adventista são iguais aos índices de divórcio do mundo em geral? Misericórdia. Sabia disso? Por quê? Por que isso tem acontecido? Pela dureza do coração. Né? Os mesmos princípios do mundo estão entrando também. Pela contemplação nós somos o quê? Transformados. Então, a partir do momento que a gente começa a consumir as mesmas coisas que o mundo consome, seja pela visão, pela audição, pelo paladar, os resultados vão ser bons. Então, isso choca a gente ainda. Pensa na sua igreja local, quando uma família se divorcia, isso choca ainda? Ou se tornou um pouco comum? Não choca como antes, né? Antigamente era uma coisa, uma família se separando. Hoje já não choca tanto, mas deveria. E deveria continuar nos chocando. E o divórcio não é o único problema. Sabe por quê? Um dia um rapaz veio conversar comigo, um senhor, e disse assim, olha, eu estou aqui com a minha esposa há 40, 50 anos, nem lembro quantos eram, tantos que eu até esqueci. E ele disse assim, olha, eu estou cumprindo meu voto e tal, e tal, e tal. E conversando com ele, eu percebi que era um casamento miserável. É isso que Deus quer também? Não, eu vou cumprir o voto até o final, mas o casamento é horroroso. Essa também não é vontade de Deus. Então, não é só manter o compromisso. É manter o compromisso com qualidade, com abundância, com felicidade plena, mesmo que haja os problemas do dia a dia. Então, essa é a nossa preocupação. Agora, quais são alguns dos fatores que Satanás usa para destruir as famílias? Alguns são bem escancarados, outros são muito sutis. Alguns fatores que ele usa hoje para desestruturar e destruir famílias. Se vocês estão com dificuldade, eu acho bom, porque quer dizer que não acontece lá de vocês. Qual? Inversão dos papéis. Léo, essa é sua, hein? Não que o Léo... Vocês entenderam, né? Tá, vocês entenderam. Ele vai falar sobre isso. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Inversão de papéis. Isso tem destruído muitas famílias. O que mais? Eu fiz uma listinha. E a gente vai terminar. Problemas financeiros. Isso aqui é um dos primeiros fatores de divórcio. É um dos primeiros. Dívidas. Pornografia está entre os primeiros tópicos. Inclusive, a Associação Americana de Advogados, há uns anos atrás, acho que umas décadas atrás, eles fizeram umas pesquisas e eles comprovaram que mais de 70% dos divórcios que eles trabalharam tinha como base problemas com pornografia. Mais de 70% dos divórcios aconteceram por isso. E a gente vai tratar disso. É igual em diversos. É isso que eu ia falar. Em vários aspectos, né? Incompatibilidade de ideias, né? Metas. E o jugo desigual, ele é bem amplo, né? Ele, não só questão de pessoa cristã com não cristão, mas tem questões de diferença de idade muito grande, tem questões até de diferença de nível financeiro, intelectual, cultural. Isso aí também pode afetar. Isso aí, de alguma forma, pode afetar. É claro que Deus pode reverter algumas coisas, né? Mas torna o trabalho muito mais difícil. Outros fatores, eu vou citar alguns que eu notei aqui. O que mais? Educação de filhos. Eu não tenho filhos, mas eu imagino que os pais chegarem a um consenso em relação à educação de filhos é um desafio também, né?
Acho que pra gente talvez nem tanto, que tem os mesmos princípios, né? Não, acho que talvez até pra gente mesmo tem algumas dificuldades, né? Vocês com certeza têm. Quer ver alguns itens que eu coloquei aqui, que Satanás usa? Supervalorização da juventude. Por que esse item pode ser um fator destruidor de famílias? Porque os jovens já não seguem o exemplo dos mais velhos. Agora eles que mandam. Eles decidem. Eles não querem mais aprender. Então eles tomam decisões sem maturidade, sem reflexão, sem orientação, sem responsabilidade, sem conhecimento nenhum. Porque o jovem é o jovem. O jovem. Entra também na questão da inversão de papéis. Agora não são mais os pais que lideram a família. Agora são os filhos que lideram a família. Eles que decidem. Quer ver outro? Valorização do sentimento em lugar da decisão consciente. E sentimento é assim, ó. Você me trata bem, eu gosto de você. Você não me trata bem, também não gosto mais de você. Isso é sentimento. O que é a decisão? Você me trata bem ou mal, tanto faz. Eu continuo gostando de você. Continuo amando você. Isso é decisão. Outro item que eu botei aqui. Valorização da relação e não da instituição. Quero ver um dado importante? IBGE. 2010. Mais de 1/3 das uniões no Brasil são consensuais, não tem casamento. Só moram juntos. Mais de 1/3. Houve um aumento de mais de 20% de 2000 para 2010. Então, valorização da relação, mas não da instituição, do compromisso. Não, a gente vive junto, qualquer coisa, já está tudo pronto para sair pela porta dos fundos. Outro fator que tem destruído famílias, correria diária. Aí os filhos, onde é que estão? Babás? Creches? O que estão ensinando para os filhos na creche? Já se perguntou? Aquela é a fase mais importante. O que estão ensinando para ele lá? Outro detalhe, nova pedagogia. Não sei se tem pedagogo aqui, mas existe uma nova pedagogia hoje que, por exemplo, você não pode disciplinar. Não pode. Se você for pego, seu filho for pego lavando uma louça em casa, o conselho tutelar pode te pôr na cadeia. Isso é trabalho infantil. Então essa é a nova pedagogia. Leis que inibem os pais de corrigir seus filhos. Outro problema, o crescimento vertiginoso do homossexualismo. Ativismo homossexual. Amamos os homossexuais. Não concordamos com a prática. Isso é bíblico. Mas há um ativismo hoje que tem contribuído, inclusive, para a inversão. Pergunta rápida. Você tem alguma coisa só sobre isso? Só sobre o homossexualismo, não. Eu trato rapidamente no meu livro, mas só sobre isso, não. A gente precisa será se for. Vamos conversar. Vamos conversar. Isso é importante. Outro detalhe que tem destruído famílias: alimento dado à mente, filmes, novelas, séries que tem transformado os valores das famílias. Vamos tocar nesse assunto depois não hoje. Outra questão que pode ser um fator: interferência dos parentes. O que vocês viram? Isso é uma realidade. Porque os parentes, eles podem ser uma bênção para ajudar uma família. Ou pode ser uma desgraça. E aí quem é que controla isso? Quem equilibra isso? É você, sou eu. Que tem que equilibrar e equalizar essa questão. Família é eu e minha esposa. A minha mãe, depois que eu me casei, minha mãe deixou de ser família, entre aspas, e se tornou parente. E aí entra essa questão de inversão de valores que a gente tem feito, tem falado aqui. Quer ver uma coisa? Vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Vou fazer uma pergunta para as mães aqui. Mãe, imagine que você está numa situação em que seu filho e seu esposo estão em risco. Você só pode salvar um. Essa é fácil, né? Você só pode salvar um. Você não deve nem pensar. Eu pergunto, biblicamente, quem é a sua prioridade? É o seu esposo. Mas é assim na realidade hoje? Não. Mas o seu esposo, a sua esposa, é um só com você. O seu filho, em breve, vai constituir a própria família dele. Biblicamente falando, a preferência é o cônjuge, não são os filhos. E muitos casais têm se separado, sabe por causa de quê? Por causa dos filhos. Isso é tão certo que o quarto mandamento diz:
Não fala para a mulher não guardar ou não fazer. Fala filho, escravo, servo. Exato. Quarto mandamento lá no finalzinho, né? Isso é um fator que separa casais? Valorizar mais ou valorizar menos aquele que deveria ser mais valorizado na relação? Sim, separa muitos casais. Quer ver o que mais? Já foi dito aqui, dívidas, consumo de pornografia, enfim, uma série de fatores. Agora, em famílias bíblicas que marcaram assim sua mente, famílias... Foi uma tragédia. Sansão. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sansão me chama a atenção. Por quê? Pelo que eu conheço do pai e da mãe de Sansão, pareciam que eram homens tementes a Deus. Homem e mulher tementes a Deus, certo? Sansão foi criado por um propósito. Aparentemente, né, da Bíblia, Sansão não fez nada que prestasse a vida inteira. E está em Hebreus 11, Galeria dos Heróis da Fé. Sabe o que isso diz para mim? Que tem jeito para mim também. Se Sansão está na Galeria dos Heróis da Fé, tem jeito para mim também. Outra família, a família de Davi. E aqui me chama a atenção, igual Sansão, porque na Bíblia diz assim, em certo local, que o rei fulano de tal não foi perfeito como foi Davi. Está escrito lá. Davi foi perfeito? Sabe o que quer dizer isso? A irmã White escreve assim, que nós podemos ser perfeitos em cada etapa. E Ezequiel 33 fala que quando o ímpio se desvia do seu caminho e passa a praticar justiça, tudo que ele fez de errado não vai ser mais o quê? Lembrado e considerado. Então Davi foi um homem perfeito? Foi. Tem em Crônicas um momento que Deus fala que Davi guardou todos os meus mandamentos, depois do adultério. E Davi escreve, bem-aventurado o homem que Deus não imputa a transgressão. Isso é um ânimo para nós, senhor? Eu nunca adulterei e nunca matei ninguém. Mas se teve jeito para Davi, não vai ter jeito para mim? Tem, claro que tem. Quer ver duas famílias que eu coloquei aqui para a gente poder terminar? Família de Acã. Porque Acã ele foi apedrejado até a morte sozinho? Não, todo mundo. Parece injusto para vocês? Ele escondeu os negocinhos lá, a capazinha, um pouco de prata na tendinha dele, e aí a família foi morta todinha com ele. Deixa eu ler uma coisa aqui para vocês. Manuscrito 67 de 1894. Foi por não terem sido ensinados e educados segundo os ensinamentos que lhes foram dados na grande norma da lei de Deus. Os pais de Acã haviam educado o filho de tal maneira que este se sentiu na liberdade para desobedecer a palavra de Deus. Os princípios inculcados na sua vida levaram-no a lidar com seus filhos de tal maneira que estes também foram corrompidos. O castigo, preste atenção nisso, o castigo que incluiu os parentes de Acã e ele mesmo, revela o fato de que todos estavam envolvidos na mesma transgressão. Viu porque todos morreram? Todo mundo estava junto com ele nisso. E Acã teve chance de arrependimento? Começou lá no povo, depois foi para uma tribo, depois foi afunilando, depois a família dele. Olha quantos momentos ele teve para falar, opa, sou eu, gente, perdoa, desculpa. Ele não teria sido morto. Mas ele foi escondendo. E a última família aqui que me lembro da Bíblia é a família de Eli. Eli, vocês lembram do que seus filhos aprontavam? E eu pergunto, Eli morreu salvo? Hã? O julgamento é de quem? É de Deus. Mas Deus revelou. Ele não morreu salvo. Ele morreu perdido. Inclusive na própria Bíblia você vai ler assim, Samuel teve que dar um recado. E entre as coisas que Deus falou foi, o seu pecado da sua casa nunca mais o que será expiado. Lembra? E a irmã White vem comentando, ela diz, ele morreu sem salvação. Agora ele morreu sem salvação porque tinha filho ruim? Não. Por que ele morreu sem salvação? Não disciplinou. Hã? Não disciplinou. Ele não destituiu seus filhos de suas funções na igreja. Presta atenção nisso. Filho rebelde, tem um monte de exemplo na Bíblia de filho rebelde que os pais não morreram.
A questão é que ele sabia do que estava acontecendo e permitiu que os seus filhos continuassem atuando no serviço de Deus. Esse foi o grande pecado de Eli. E aí a irmã escreve sobre ele assim, ó. Eli era um pai transigente. O que é transigente? Permissivo, negligente de certa forma. Permissivo seria a melhor definição. Amando a paz e a comodidade, ele não exercia sua autoridade para corrigir os maus hábitos e as paixões dos seus filhos. Em vez de contender com eles e castigá-los, ele se submetia à vontade dos filhos e deixava os filhos seguirem o seu próprio caminho. Olha que perigo que é isso aqui. Sem pensar as terríveis consequências que se seguiriam à sua conduta, ele condescendeu com seus filhos no que quer que eles desejassem. Será que tem pais hoje que fazem o que os filhos querem? Olha como isso é perigoso. Olha como Deus vê isso. E diz mais. E negligenciou a obra de habilitar os seus filhos para o serviço de Deus e para os deveres da vida. Essa conclusão de Ellen White é forte. E ela diz assim: quando, porém, o juiz de Israel negligenciou a sua obra, Deus tomou a questão em suas próprias mãos. E a Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus eterno. Se eu como pai, se eu como mãe não estou fazendo o trabalho que Deus pediu, em algum momento, Deus vai ter que tomar a frente. E o resultado não vai ser bom. Isso é sério, mãe? Isso é muito importante. Então, para a gente finalizar, uma reflexão. Que tipo de família é a minha? Que tipo? O último texto para a gente ler, Josué capítulo 24. Essa família aqui também. Josué capítulo 24. Posso fazer uma observação? Pode, claro. Para os pais, que às vezes têm filhos maiores, né? Já não tem mais tempo de se corrigir na disciplina que deveriam pegar no lugar. Muito bom. Arão, que aceitou a justiça de Deus para com seus filhos e não vacilou contra Deus quando Deus fez o que ele não fez, porque o livro Patriarcas e Profetas fala também que a culpa foi da falta de disciplina dele enquanto pai, quando filho. Muito bem lembrado. Arão não teve o mesmo fim. Eu queria só pegar o gancho que ela falou, porque eu achei isso muito importante. Eu agradeço pelo comentário. Existem muitos pais que procuram a gente. Nós não somos pais, mas existem pais que procuram e dizem assim. Um dia eu estava pregando internado na igreja em Fortaleza e uma mãe chorava de soluçar enquanto eu pregava. No final ela veio conversar comigo e ela disse: irmão Leandro, hoje eu entendi o quanto eu negligenciei a educação dos meus filhos. Os meus filhos são como são hoje, lá no mundão, aprontando o que estão aprontando, por causa da minha negligência. Hoje eu entendo isso. E agora? Foi a pergunta que ela me fez. E agora? O que você responderia para ela? E agora? Agora? O que passou para Deus? Passou. A irmã se arrependeu da forma como ela lidou com os filhos no passado. Se arrependeu. Deus perdoa isso ou é pecado contra o Espírito Santo? Claro que Deus perdoa. E agora o que essa irmã tem que fazer? Orar. São filhos adultos, como ela disse muito bem, são filhos adultos, não estão mais sob a tutela dela, tomam as próprias decisões. Orar. E eu disse a essa mãe: existem mães que oraram mais de 30 anos pelos seus filhos e morreram sem ver os filhos voltar para a igreja. Elas não sabem, porque estão mortas, mas os filhos voltaram para a igreja e elas vão encontrá-los no céu. O que eu digo sempre para uma mãe como essa: não deixe de orar pelos seus filhos. E o que você fez no passado, você reconhece, Deus nem lembra mais. Apagou. Agora é daqui para frente. Está claro esse ponto? Foi muito boa observação. Para que ninguém entre em desespero, se errou muito no passado e não pode corrigir isso, porque os filhos já estão grandes. Mas ore e clama a Deus. Josué capítulo 24. Eu esqueci o verso. 15. Muito bom, obrigado. Eu não vou esquecer o nome dele, que é o nome do meu irmão.
Porém, se vos parece... Josué está fazendo um alerta ao povo, uma advertência, que o povo tome uma decisão, não fique em cima do muro, que o muro já tem dono. E ele diz assim, verso 15: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei... Pode ser depois? Mais tarde? Escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem servir os vossos... Peraí. Então, quando há uma cadeia de problemas familiares, eu posso ser a pessoa que quebra essa cadeia? Vocês querem ver o exemplo bíblico? Dá uma olhada em Abraão. Mentiu em relação à esposa. Isaac fez o quê? A mesma coisa. Jacó, falar em mentira e enganação, Jacó. Doutor. E José. José foi o elemento daquela família que quebrou essa sequência. Então eu posso ser essa pessoa que vai quebrar essa sequência. Por isso que ele disse: os deuses que serviram os vossos pais, eles serviram, mas vocês não precisam. Ele diz mais. Cadê? Que estavam além do rio, ou aos deuses amorreus em cuja terra habitais. E ele finaliza dizendo assim: vocês podem decidir o que vocês quiserem, entre vocês e Deus, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém. Nós não somos frutos do meio. Ok? Não somos. Tudo bem. Isso influencia a vida de alguém? A educação de alguém? O caráter de alguém? Sim. Mas nós temos a liberdade de quebrar essa cadeia. E como Josué dizer, o mundo aí pode escolher o que for, mas eu e a minha família vamos servir o Senhor. Amém. Eu quero que vocês durmam com esse pensamento hoje. Tá bom? Como o verso diz, eu e minha casa, então o judeu tem aquele costume de colocar lá na porta. E uma casa onde entra alguma coisa que não é de Deus, a família não está. Então eu coloco geralmente eu e minha casa, não só a família, mas o ambiente em si. Muito bom. Todos que adentrarem ali, é importante também que reconheçam que ali é um ambiente diferente. Às vezes a gente tem esse costume, né? Vem uma visita, não tem o mesmo princípio, a gente abre mão de algumas coisas, não, mas na verdade a gente tem que... É a nossa casa. E quem entrar ali se adapta a uma casa que serve ao Senhor. E eu sei que vocês querem servir ao Senhor, por isso estão aqui. Amém? Algum recado? Nós, às 5 horas, pessoal, então, amanhã, tá? Homens, mulheres, papais, mamães, vamos ter a escola tanto para as mães e os pais, aqui mesmo. Vamos tentar chegar às 5 aqui, nesse Jefferson, Marili. Eu sei que não vai ser fácil. A gente veio lá de Minas Gerais, a gente sai de lá. Olha, não vou nem... Enfim, tentem chegar no dia 5 horas. Resumindo. Eu estou muito cansado, mas vamos estar juntos. Vamos escrever um livro, né? É só isso. Memória de Leonardo. Então, a partir de amanhã, nesses nossos encontros à noite, a gente vai precisar ser um pouco mais específico sobre um ponto que é o maior inimigo da família hoje, que é a pornografia. A gente vai tratar sobre questões importantes disso. Tá bom? E nos estudos pela manhã, a gente vai tratar sobre essa questão do reavamento da família e dos cupins, que a gente precisa, as raposinhas, para que esse reavamento realmente aconteça em resposta ao estudo das Escrituras e oração. Bom, vamos terminar com uma oração, se vocês puderem se colocar de pé. Querido Pai que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, por esse encontro, agradecemos por esses momentos, agradecemos porque o Senhor usou poderosamente o Jefferson, a Marili, a sua equipe para organizar tudo isso para a gente de uma forma tão carinhosa, tão agradável. Esse foi só o primeiro dia, Senhor, e a gente está ansioso esperando para saber como serão os próximos, porque se o primeiro foi assim, imagine os próximos. Obrigado por essa bênção que o Senhor está nos concedendo às famílias da tua igreja. Por favor, Senhor, reaviva as tuas famílias. Que a gente saia deste evento, desta programação, e que a gente volte para casa estimulado, que a gente volte feliz e animado a colocar as coisas em prática, lembrando de uma coisa, que para o Senhor não importa o que nós fizemos até aqui, para o Senhor importa o que vamos fazer daqui em diante. E tu podes restaurar qualquer família. Ajude-nos a ter esta convicção, para que então possamos buscar o poder que está disponível. Dá-nos um bom descanso essa noite,
que os teus anjos estejam aqui circulando este acampamento e que teu Espírito esteja constantemente se manifestando entre nós nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Solidarizando-nos com Deus e Sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino